Existem pessoas que nunca serão aprovadas no exame de admissão. E claro, não será porque elas não querem, muito menos porque a quantidade de vagas no ensino superior público é pouca. Pior ainda, não será porque a pessoa não tem costas quentes, porque você não precisa arder nenhuma costa para poder realizar o curso dos sonhos dentro da universidade ou de qualquer que seja a instituição de ensino superior público. Para tudo, e preste bastante atenção no que eu vou mostrar aqui, para você não arriscar mais um ano fora da universidade. A primeira vez que eu fiz o exame de admissão no ensino superior foi aqui na Universidade Eduardo Mondlane em 2017, ok? Na UEM em 2017, isso em janeiro, eu fiz o meu primeiro exame de admissão ao ensino superior público. Fui admitido. O curso era a minha primeira opção na época, licenciatura em Engenharia Mecânica. Portanto, hoje, 2026, passam quase 10 anos. 10 anos depois, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? O que eu faria hoje para conseguir ser admitido no ensino superior público? O que você deve fazer para não falhar mais um ano fora da universidade, para você conquistar uma vaga, até mesmo nos cursos mais concorridos nas nossas principais instituições de ensino superior público? Agora, vou mostrar duas coisas. O que você deve fazer quando não tem dinheiro e o que você deve fazer quando tiver dinheiro, ok? Vamos fazer desse jeito. Eu fiz assim, porque não tinha dinheiro. E quem não tem dinheiro precisa fazer deste jeito. Bom, primeiro temos que contextualizar. Em 2017 a situação é diferente de 2026. Por quê? Para quem faz o exame de admissão em 2017, significa que eu levei o ano de 2016 fazendo preparação. No caso, como não tinha dinheiro, tive que fazer isso sozinho, ok? Não incomoda ninguém. Se você não tem dinheiro e não tem pessoas tão próximas, não incomoda ninguém, faça isso sozinho, e é possível fazer isso sozinho até hoje. Então, em primeiro lugar, cuidado com o seu celular. Em 2017 não tive problemas porque não tinha nenhum celular. Eu fiz toda a preparação sem celular, ok? Então, cuidado com o celular. Este que tem sido o vosso maior problema hoje em dia. Vocês, por causa dos vossos celulares, vocês agora agem no modo automático. Eu venho falando disto. Jovens estão agindo no modo automático, estão mexendo celulares sem sequer saber o que realmente estão mexendo. Ou seja, nem porque estão mexendo eles sabem, apenas mexem. Você está entrando no WhatsApp de forma automática, não tem nenhuma intenção, razão pela qual fica rolando status, nem é porque você realmente tem algum objetivo em ver algum status. Então estamos agindo no modo automático. Isso por causa do celular. Então o que vocês precisam fazer? Em primeiro lugar, é uma questão de posicionamento. Sair do modo automático e começar a entrar no modo manual. O modo manual é o modo no qual eu nasci, o modo no qual eu cresci lá em 2017. É um modo no qual, onde você faz as coisas com intenção. No manual, você desenvolve intenção. Então, você que não tem dinheiro, primeiro precisa ter intenção. Até quem tem dinheiro também precisa ter uma intenção. Então, vocês precisam agora passar a sair do modo automático e entrarem no modo manual, onde começam a agir com intenção. Escrevem esta palavra que vos digo agora. Se você vai pegar o celular, de repente estás a mexer, lembre-se sempre de questionar. Por que estou mexendo? É exatamente isto. É o que realmente quero? Caso contrário, você estará agindo no modo automático, então você estará a interromper e voltando novamente para o modo manual. O celular está queimando o nosso tempo. Então, só fazendo isso, saindo do modo automático para o modo manual,
nós ganhamos muito tempo. Esta ação eleva o nosso tempo. Nós ganhamos muito tempo porque saímos do automático e entramos em manual, onde tudo é feito com intenção. Agora, o que é que faço, professor, para estudar sozinho? Agora que você está no modo manual, eu vou trazer um método que usei em 2017 para você poder usar em 2026. Você vai rebentar toda essa geração da IA que existe aqui, ok? Da inteligência artificial. Nenhum jovem vai poder concorrer consigo se você aplicar isto no modo automático. Muito bem, já a gente volta para a aula, porém, se você for um estudante que precisa de uma preparação intensiva, de modo a corrigir a sua rota e desta forma garantir uma vaga com certeza no curso dos sonhos e no ensino superior público, a hora de entrar na capa desperta é agora. As turmas intensivas vão iniciar na primeira semana de setembro e neste mês de agosto você pode se inscrever de forma totalmente gratuita numa das nossas turmas online ou presencial. Inscrição uma aula. Para iniciar as aulas, você só precisa pagar a primeira mensalidade. Portanto, se quiser saber mais informações e mais detalhes da turma online e também da turma presencial, é só chamar no WhatsApp através deste número e corra para garantir a tua vaga na turma intensiva, porque assim que arrancarem as aulas nesta turma, você corre o risco de perder uma chance de garantir uma vaga no ensino superior. E tem mais, se você garantir a sua vaga neste mês de agosto, você ganha ainda uma brochura totalmente grátis. Aqui na Capa Desperta, o setembro está muito intensivo e você precisa estar numa dessas turmas para garantir a vaga. Sem mais delongas, vamos retornar aqui à nossa aula para aprender a estudar do jeito certo. Em primeiro lugar, você vai fazer o que eu chamo de raio-x. O que é raio-x, professor? Raio-x você vai entrar num terreno desconhecido. Ao invés de entrar nas cegas, sem perceber nada do que acontece lá, ou ao invés de entrar pela opinião dos outros, você vai passar a fazer pessoalmente. Você vai fazer um raio-x. Você vai procurar a informação oculta, ok? Vai descobrir o X. A informação oculta, aquilo que não pode ser visto por pessoas normais. Como vou fazer o raio-x, professor? Primeiro, onde você pretende concorrer? Ok? Você quer concorrer na Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, ou pode querer concorrer aqui na Universidade Pedagógica, ou pode estar querendo concorrer na Universidade Zambeze, Unizambeze, ok? E assim sucessivamente, tantas outras instituições. Ok. Tenho alguns exemplares de exames passados dessas instituições, sim ou não? Ok? Você vai pegar, por exemplo, os 10 últimos anos, ok? 10 últimos anos. Ótimo. Consegui 10 últimos anos desses iniciados. No caso da Universidade Eduardo Mondlane, é muito fácil encontrar os exames. É só pesquisar aí na internet, admissão UM. Dentro da admissão UM, você vai encontrar na própria página da Universidade Eduardo Mondlane vários exames passados. O que você vai fazer com esses enunciados? Você vai fazer levantamento. Levantamento do que é, professor? Do que é avaliado. Do que é avaliado. Do que é avaliado. O que como vou fazer esse avaliamento? Então, levantamento. Esse levantamento, você precisa fazê-lo, não é? Para poder entender, nos 10 últimos anos, como as questões têm sido colocadas, como as matérias são avaliadas, quais são essas matérias que são avaliadas, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Levantamento, que é a identificação das matérias que são avaliadas nas disciplinas que vamos realizar o exame. Estamos a fazer isto sem dinheiro. Agora, hoje, na era da internet, você tem capa desperta para poder saber isso sobre, por exemplo,
disciplinas de matemática e disciplinas de física, você pode acompanhar esse levantamento que o Capa Desperta fez. Agora, fez o levantamento dos temas, mano, agora você tem que fazer o quê? Tem que ser sincero, seja sincero, ok? Como assim, professor, seja sincero? Vocês são pessoas fingidas, pessoas que buscam aparecer até naquilo que não são. Então, vocês estão buscando aparecer. Então, antes de aparecer, vocês devem buscar ser. O verbo é ser, começando com S, não ser com C. Então, vocês estão a buscar aparecer antes de ser. Primeiro sejam, depois apareçam. Tranquilo? Como assim, professor? Veja só, a falta de sinceridade faz com que algumas pessoas não sejam profundas no conhecimento que detêm sobre uma certa matéria. Por exemplo, a equação quadrática A, eu já sei resolver. Aquelas coisas de gases, a equação geral dos gases, A, eu já sei resolver. Cinética química, A, eu sei. Cinética química, eu domino. Sistema circulatório, isso aí eu sei. Análise morfológica, isso aí eu sei. Falta de sinceridade. A falta de sinceridade te faz aparecer, ou por vezes te faz até parecer aquilo que você não é. Primeiro seja, ok? Depois pareça ou apareça. Então, o que isso significa, professor? Na forma como eu sei, na forma como eu conheço a função de segundo grau, será que esta forma de saber é profunda, necessariamente suficiente para o exame que eu pretendo realizar? Sim ou não? Caso saiba, mas não é profundo o suficiente, então você precisa estudar. Você precisa aprofundar. Há quem diz que preciso resolver mais exercícios. Resolver exercícios desenvolve a experiência. E a experiência facilita. A experiência é um facilitador. Facilita na hora de responder. Na hora H, a experiência facilita. Então, não é sobre resolver mais exercícios. É sobre aprofundar primeiramente, alinhar, aumentar sua base de conhecimento. Ter uma base de conhecimento sofisticada. Como é que eu posso fazer isto, fazendo isto sem dinheiro? Ou seja, fazendo isso sozinho. Na minha época, eu fazia da seguinte forma, e depois vamos mostrar como se faz na vossa época. Na minha época, eu lia livros. Como assim, professor? Esse ler livros não é ler normal. Eu lia, examinava livros, examinava as matérias, eu aprofundava. A mesma matéria. Era normal estudar equação quadrática mais do que 3 vezes. Você tinha dificuldade em entender. Não é sobre ter dificuldades em entender, mas é sobre, não é? Querer ter certeza sobre a abrangência da minha base teórica. Portanto, vocês se iludem, porque quando lê uma vez, acha que entendeu. Mas quando lê de diferentes autores, não é? Quando lemos de diferentes autores, nós vimos diferentes formas de pensar, diferentes formas de abordar, diferentes formas de demonstrar. Quanto maior a diversidade na abordagem, tua mente agradece. Agora, quando você só pensa de uma só maneira, né? Você pensa dentro de uma caixinha. Tua mente está sendo metida dentro de um quadrado. Você é quadradinho, mental. Por quê? Não consegue outras formas, não é, de poder raciocinar sobre o mesmo assunto. E quando lê diferentes livros, aprende, examina, questiona diferentes autores, você vê diferentes formas de tratar o mesmo assunto.
E quando falo de profundidade no conhecimento, é esta diversidade de abordagem do mesmo conteúdo. Ok? Agora, às vezes vocês aprendem a dar respostas, não é? E não compreendem a profundidade das respostas que dão. Portanto, é preciso, durante este processo, não aprender a dar respostas, mas aprender a compreender as respostas dadas. A profundidade da resposta precisa ser compreendida. Eu preciso compreender também a profundidade das questões que são colocadas. Por exemplo, um caso muito típico é nós termos uma função, por exemplo, de segundo grau, onde é pedido o domínio. Há gente que sabe tirar o domínio desta função de segundo grau, mas não consegue mais tirar o domínio quando a função for, por exemplo, do terceiro grau, ou quando for trigonométrica, ou quando for exponencial. Não é? Consegue tirar o contradomínio aqui, mas não consegue tirar o contradomínio quando a função for trigonométrica, ou quando for exponencial, ou quando for logaritmo. Precisa de novo aprender a tirar contradomínio numa exponencial, ou precisa novamente aprender a tirar contradomínio quando a função for logarítmica, e assim sucessivamente. Isso significa o quê? Que você não entendeu a palavra contradomínio, não entendeu o que é contradomínio. Você decorou a forma como se tira domínio de uma quadrática. Portanto, o que eu fazia? Quando eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar nisso em 2017 para dominar a ciência, eu não me preocupava mais em conseguir tirar o contradomínio da função de segundo grau. Mas, no contradomínio da função de segundo grau, como é que eu expando o conhecimento para poder usar do que eu percebi para tirar o contradomínio de qualquer que seja outra função? Isso é muita ciência, é muita filosofia envolvida. Então, vocês devem compreender a profundidade das questões, devem também compreender a profundidade das respostas que dão. Quando vocês fazem desta forma, vocês passam para outro nível. Porque ao invés de aprender isto para esta situação, você entende uma palavra, um novo conceito é enraizado sobre si. Por exemplo, eu agora estou num nível onde digo que não importa que gráfico da função você traga, eu consigo estudar, por exemplo, os zeros da função. Consigo tirar a ordenada da origem. Consigo tirar as imagens da função, de qualquer que seja o gráfico. Não porque estudei todos os gráficos do mundo para conseguir fazer isso. E não é necessário. Mas é a profundidade a qual eu me refiro aqui. Tranquilo? Então, quando você estuda sozinho, estuda de diferentes fontes, diferentes manuais, é preciso ler, professor. Para quem estuda sozinho, é preciso ler muito. Leia muito de diferentes autores. Bom, voltando ao caso das equações quadráticas, acabou passando na minha mente que sobre equações de segundo grau, eu cheguei a ler equações de segundo grau no livro de Dinami, na época da 10ª classe, voltei a ler no livro da Longman, li no livro da Teixa Editores, voltei a ler no livro da Teixa Editores, aquele que resume matemática de 10ª a 12ª classe. Então, conforme podes ver, diversas vezes, em diferentes ângulos, fiz uma leitura sobre equações, isso também sobre funções do segundo grau. Isso abriu completamente a forma como eu vejo estas equações. Ok? Então, primeira coisa, comece por aí. Depois de ler, faça o seguinte: resolva exercícios diversos, não é? De diferentes formas, diferentes naturezas, diferentes colocações. Não resolva exames. Não resolva exames. Não resolva exames. Não se preocupe com isto. O exame sempre vai mudar. Mas, em primeiro lugar, aprofunde o seu conhecimento naquilo. Quando o teu conhecimento for realmente profundo, verdadeiramente, você vai perceber que quando chegar a época onde vai buscar demonstrar conhecimento,
nos exames passados. Por quê? O exame passado não pode ser uma ficha. Ele deve ser uma ferramenta onde eu vou demonstrar meu conhecimento. Eu não me recordo de ter pego exames diferentes. Agora quero resolver equações quadráticas. Agora quero resolver não sei o que é. Agora quero resolver tudo sobre exponencial. Não me recordo dessa etapa. Eu só me recordo de uma etapa onde fui profundo em todas as matérias. Depois de ter feito o raio-x, depois disso, o exame eu até colocava cronômetro. Colocava cronômetro e começava a resolver com base no tempo cronometrizado ali, eu aplicando o meu conhecimento, demonstrando o conhecimento com base em tempo. Por quê? Quando estudas sem noção do tempo que demoras para interpretar questões, terás problemas gravíssimos na sala de exame. Não tens noção do tempo. Até podes ter conhecimento, mas não tens velocidade para demonstrar o cálculo a tempo. Tranquilo? Ok, professor, e agora? Depois disso, resolvemos os problemas, os exercícios dos livros. Busca na internet por PDFs daquela matéria específica que você está estudando. PDFs que tem exercícios práticos, PDFs com aí teorias, ok? Alguns apontamentos, alguma abordagem teórica. Os brasileiros são bons, às vezes em algumas abordagens, vão te salvar muito, mas muito mesmo, pela forma de colocação das suas questões. Fazia isto e outra coisa que eu adicionava eram vídeos. Embora eu não tivesse telefone, graças a Deus, foi muito bom não ter tido telefone. Naquela época doeu, mas foi bom. Eu usava o da minha mãe, pesquisava na Google por PDFs, pesquisava na Google por exercícios resolvidos. Muito importante acompanhar exercícios resolvidos, ok? Esses exercícios resolvidos não devem ser acompanhados somente em vídeos, devem também ser acompanhados em PDFs. Então você vai analisando exercícios resolvidos. Basicamente você vai, primeiro, depois do estudo das teóricas, quando você vai acompanhando vários exercícios resolvidos a respeito daquele assunto, tua forma de pensar vai sendo moldada, você vai copiando o estilo de raciocínio daquele autor que foi resolvendo aqueles exercícios. Isto é extremamente importante para quem faz o estudo individual. Agora, veja vídeos também. Ou faça a leitura, veja vídeos, volta a ler novamente. É o que eu fazia. Eu lia, ia ver vídeo da aula teórica, voltava a ler novamente e as coisas faziam sentido. Também voltava a ver exercícios resolvidos e desse jeito foi dominando matérias. Chegou um nível onde tudo que eu havia estudado nunca errava, ok? Eu acertava tudo que havia estudado, ou seja, tudo que você tiver estudado, não importa como a questão vier a ser colocada, se realmente você foi profundo na análise, sempre vai acertar. Sempre deve acertar. Agora, uma coisa muito importante, para quem estuda sozinho por falta de dinheiro, vai acontecer o seguinte, ok? Vai acontecer o seguinte. Você vai ter dúvidas, vai ter problemas para poder avançar em certas matérias, porque alguns pontos não vai conseguir entender, ok? Então faça o seguinte, toda vez que você estiver a estudar, sempre seja sincero, não é? Quando estiveres a estudar uma determinada matéria, de repente sentires um bloqueio, ok? Bloqueio, resolva o bloqueio primeiro, resolva o bloqueio. Depois de resolver o bloqueio, retorna à tua dinâmica. Por quê, professor? Se você ignorar o bloqueio e continuar isto, aqui você estará criando um gap, estará criando um buraco. Esse buraco que vai te prejudicar e vai te sabotar dentro daquela matéria. Porque toda vez que chegares aqui, não tens saída, não consegues sair. Não percebes a base para sair daqui. Porque tem um problema que não foi resolvido. Tranquilo? Então faça sempre desse jeito. Agora, outra coisa que você precisa fazer
para quem estuda sozinho. Faça sempre assim. Metas. É preciso desenvolver metas e essas metas devem ser metas SMART, ok? Vou colocar aqui meta SMART. O que é uma meta SMART, professor? O que é uma meta SMART? Uma meta SMART é uma meta inteligente, uma meta específica, uma meta mensurável. Aqui a específica, professor, é com S, specific, então é inglês, não é? Smart em inglês, é uma meta inteligente, então deve ser S, específica, specific, né? Específica, M, measurable, é measurable, né? Uma coisa parecida, que em português fica mensurável. A, achievable, quer dizer uma meta alcançável. R, uma meta relevante. E T, uma meta temporal. Então, nós, para fecharmos esses buracos e também para estudarmos de forma objetiva, de uma forma inteligente, temos que ter também metas inteligentes. Como é que isso funciona, professor? Toda vez que você botar a tua mesa, colocar a cadeira para poder fazer o seu estudo, mano, mais do que quanto tempo você vai levar aqui, quantas horas, professor, eu devo levar? O que importa não são as horas que você vai demorar, mas é a meta que você colocou lá. Qual é o objetivo desta sentada? Toda sentada deve ter um objetivo. Por que é que você sentou agora? O que é que você pretende fazer aqui agora? Então, seja específico, não queira dar tiros em diferentes lugares, não queira dominar tudo de uma só vez. Objetivo, seja específico. Agora, tua meta deve ser mensurável. No final da sentada, você senta com o objetivo e levanta com o objetivo alcançado. Senta por um objetivo, levanta somente com o objetivo alcançado. É por isso que eu disse, devem ter cuidado com o celular. O celular não pode ser usado de forma automática. Você entra no YouTube para pesquisar um vídeo, terminar vendo vídeos engraçados. Isso não, acaba hoje. Então, vamos ser objetivos. Sentamos com o objetivo, levantamos com o objetivo cumprido. O nosso objetivo é específico. Não demos tiros em todos os lugares, não é? Agora, a nossa meta tem que ser mensurável, algo que pode ser medido, alcançável. Não adianta você perceber que tem muitas lacunas e querer resolver todas as lacunas de uma só vez. Você é ser humano, tua mente, ela é igual a um processador. A dado momento vai cansar de processar tanta informação. Então, não misture as informações, ok? Seja algo alcançável. Relevante, tem que ser algo relevante, tem que ser importante que você faça aquilo, porque vai determinar o alcance, não é, do objetivo maior, temporal. Embora eu não me importe com quanto de tempo eu vou gastar aqui, eu determino, não é, que isto vai ser cumprido nesta sentada. É claro, você não vai ficar sentado todo dia, então é preciso cumprir as metas dentro, não é, dentro do prazo estabelecido. O prazo é essa sentada. Então, dentro deste tempo no qual eu estiver sentado aqui, o meu objetivo deve ser cumprido. Quando vocês aprenderem a estudar com esta intensidade, nesta intenção, lembre-se, quando nós saímos do modo automático, nós vamos para o modo manual. Eu disse que o vosso desafio é sair do modo automático para o modo manual. No modo manual, nós agimos com intenção. Então, você vai ter que agir aqui com intenção. Então, agindo com intenção, com esta intensidade, objetivos mais claros, você vai perceber que cada vez que você senta, levanta diferente. Toda vez que você senta, levanta diferente. Você senta com o objetivo a ser cumprido e levanta com o objetivo alcançado. Isso sempre vai fazer diferente. Então você vai, no final do dia, somar um pequeno objetivo hoje, nesta sentada, mais outro pequeno objetivo amanhã, mais outro pequeno objetivo, mais outro pequeno objetivo, e de repente você já é uma pessoa resolvida naquela matéria ou naquela disciplina. Estamos juntos, sim ou não? Ah, professor, esse vídeo é longo. Claro,
eu estou passando para vocês a minha vida, aquilo que eu fiz para eu conseguir de primeira, na primeira opção. E se eu tivesse entrado na segunda opção, que era engenharia elétrica na época, eu não teria ido à faculdade. Foi do jeito que eu determinei. Eu só tinha uma opção, que era entrar em engenharia mecânica. Me obrigaram a colocar a segunda opção, porque o sistema da UEM na época obrigava a ter uma segunda opção. Então, coloquei a segunda opção, mas se eu tivesse entrado na segunda opção, não teria ido à faculdade. Mas é o que é isso aí, professor? Isso chama-se determinação. Quando você age com determinação e intensidade, você não espera qualquer resultado para abraçar e se adaptar a este resultado. Você determina hoje que resultado espera amanhã, age hoje, age até que o dia da manhã chegue para alcançar este resultado. Porque isso é uma questão, é algo previsível, né? É algo previsível. Você age para que tua previsão possa ocorrer e age com determinação de modo que tal coisa ocorra. Então, isso fez toda a minha jornada. Na verdade, a palavra-chave de todo o processo seria determinação. Eu sou um jovem determinado quando busco os meus objetivos. Para além disso, é fé. Se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai acreditar em si. Eu, em particular, não acredito em ninguém, não confio, não tenho fé em absolutamente ninguém. Eu tenho fé simplesmente em mim, não é? Tenho fé, não tenho fé nos outros estudantes, eu tenho fé em mim, tenho fé em Deus. O resto são seres humanos, maldito homem que confia no outro homem. Portanto, aqui, outra coisa é foco, ok? Vocês devem agir com determinação, com muita intensidade mesmo, nas vossas ações positivas. Devem ter fé, acreditarem nas vossas capacidades, na habilidade que Deus já colocou em vós. Devem ter foco, porque neste novo mundo colorido, é muito fácil nós perdermos daquilo que buscamos. Devemos entrar constantemente em ação. Você estuda sozinho, não tem dinheiro, precisa disto. Essas 4 etapas devem ser constantemente perseguidas, ok? Devem ser constantemente perseguidas. Bom, eu poderia continuar aqui falando cada vez mais, mas conforme disse, né, de 2017 para 2020, foram 10 anos, quase 10 anos, ok? E só daquilo que eu usei como tempo de preparação, estudando sozinho todo o ano de 2016, foi uma vida. Então é isso que eu tento transmitir para vós, porque não quero-te fora da universidade. Você não pode sonhar e o teu sonho não acontecer. E eu quero que vocês saiam do sonho para a realidade. O meu sonho é ver o vosso sonho realizado, ok? Então sigam sempre Capa Desperta, recomendem sempre Capa Desperta, acompanhem conteúdo Capa Desperta e façam isso sempre. Determinação, fé, foco, ação. Determinação, fé, foco, ação. O resto que vocês vão alcançar de resultado na life ou na vida, não é? O resultado que vocês terão sempre será consequência. Determinação, fé, foco, ação nas vossas ações, não é? Positivas, claro. Ok, professor, vamos falar sobre quem tem taco. E há quem acha que quem tem dinheiro é dinheiro para corromper, não é? Esse não é quem tem dinheiro de corromper os outros, não. O objetivo não é corromper os outros. Então, é quem tem dinheiro, não muito dinheiro, mas é ter condição, por exemplo, para pagar o explicador. Eu queria ter tido esta chance, mas Deus não me deu essa oportunidade e agradeço bastante por não ter tido esta oportunidade, mano. Eu sou mau porque tive essa chance de aplicar esse método, não é? Não tive taco, e essa cena de não ter taco me roía a cabeça todas as noites. Eu me lembro que um dos cursos que queria fazer quando estava na 10ª classe foi o curso de informática. Eu cheguei na 12ª, não sabia nada de informática. Lembro que o meu brother vinha com o laptop do gás, meu brother, né? Melo, não sei se gosta de ver esse vídeo, né? Então o gajo vinha com o laptop do gás, às vezes ali com Need for Speed, aqueles games ali que se jogavam nos laptops antigamente.
Então o gajo ali dizia para ele, Pedro, joga lá, joga lá. Eu tinha medo de mexer no laptop, mano. Tinha muito, mas muito medo. Porque ali minha ideia, se eu mexer uma cena, se estragar aqui, vou chegar em casa, vou dizer que estraguei a cena do meu brother, vou levar porrada e nem vou pagar. Porque não há condição para dar. Não que o meu brother me fizesse pagar, né? Mas aquela cena, metafórica de inferioridade. Então, aqui a questão de ter dinheiro, não é sobre ter capacidade para poder pagar um explicador, poder pagar um centro de preparação, que tem muitos jovens que têm essa condição de poder fazê-lo, né? Eu não tive a menor dessas condições. Não tive a mínima condição para tal. E só fui aprender a mexer com computador na faculdade. Depois fazer minhas boladas, porque depois fiquei inteligente. Comecei a fazer boladas, vendi um conhecimento, dando preparações, explicações, preparações para exames de admissão, dei explicações para o ensino superior, para o ensino médio, muitas coisas. Lá comprei meu computador, aprendi informática, minhas dores foram sendo aliviadas. Então, vamos lá aqui. Vocês que podem, né? Vocês que podem, mas que têm interesse em concorrer numa instituição de ensino superior público, não? Atenção, podem no sentido de pelo menos no final do mês consegue 1.300 para queimar numa explicação, não é? Para queimar um programa de preparação para os exames de admissão. Vocês têm muitos problemas, vocês têm problemas graves, vocês pagam para nada, vocês são pessoas que por vezes dão vontade de dar umas boas chapadas, vocês pagam para nada, paga para nada. Não é? Só porque alguns não pagam com o dinheiro dele, pagam com o dinheiro dos pais. O qual me doeu minha mãe não ter capacidade de pagar alguém para me dar explicação, ou pagar para eu poder fazer aquele curso de informática e não ter vergonha de mexer no computador do meu amigo na escola. Isso me aleijou tanto, de uma forma que nem consigo descrever. Então, quando eu vejo um jovem que tem um encarregado com capacidade de pagar para ele, e ele tem esse recurso, não é um centro de explicação ou de preparação para exame, e não faz nada, não aplica tudo que eu fiz sozinho, mas dessa vez, adicionado a este mentor que ele consegue ter, mano, isso é frustrante. É frustrante. Então, acima de tudo, novamente, você que tem dinheiro, cuidado com o celular. Não pode agir no modo automático. Parem de agir no modo automático. Agem no modo manual, ajam também. Ok? O que vier, o que for correto aí, apliquem, mas façam isso com intenção e intensidade. Então, o que vocês devem fazer? Como devem fazer? Ok? Se eu tivesse tido oportunidades que esses manos têm, de ter alguém para lhe pagar a um centro de preparação para os exames de admissão, primeiro eu não entrava num centro errado. Alguns estudam em lugares errados, estudam nesses lugares por causa dos nomes que esses lugares têm, e no final a pessoa sente, não é? Ela sente que não está progredindo, sente que o problema de não progressão não é só dela, é também do ambiente no qual se encontra inserido. Então fica durante muito tempo em lugar errado, só por causa, não é, de querer aparecer, querer pertencer a uma certa comunidade, mas que não se ajusta a ela. Então, esta é a primeira coisa, parar de estudar em lugares errados. Agora, a segunda coisa é o seguinte, esses manos, outro problema que eles têm, para além de alguns que estudam em lugares errados, outros estudam também em lugares certos, mas tem posicionamento errado, posicionamento é errado. Falham no posicionamento. Já tem lá um professor, mano, alguém que você poderia explorar, lhe dar trabalho mesmo de verdade. Só que não dar trabalho no sentido de você sentar, querer fazer outro, trabalhar, você não fazer nada. Mano, entra em ação. Depois de entrar em ação,
Tudo que você busca, que você duvida, que você não sabe, peça esclarecimento nesse mano. Coloque esse mano a trabalhar. Faça o professor raciocinar. Coloque dúvidas nele. Peça a ele para te dar movimento. E ele vai poder te dar movimento. Trabalhe tudo que ele tem te dado e depois pergunta, tem mais? Professores, quando são questionados, será que tem mais? O gajo fica tipo, ei, esse puto, como é que é? Então, o que nós temos tido são estudantes que entram nos centros de preparação, querem só pagar para nada. Não façam mais isso, queridos. Não façam mais isso. Apliquem tudo o que eu fiz aqui. O que o professor dá, examina. Foste numa aula, acompanhaste a aula na presença do professor, ainda não estudaste. Não confunda as coisas. Ah, se eu vou para lá para o centro, você quando vai para o centro, mano, é muito simples. Você só vai ter uma aula. Depois da aula, você precisa estudar. Como assim precisa estudar se eu entendi tudo lá? Não é só entender. Você precisa até ouvir aquilo que o professor não disse. Como ouvirás o que o professor não disse? Você precisa acompanhar a aula no nível de atenção super elevado. E você precisa questionar os porquês das coisas serem de como estão a ser ditas que elas são. Então, assim, quando você questiona porquê e quando você coloca esse porquê para o professor, assim como vai se colocando esses porquês, você vai tendo uma visão mais clara daquele assunto que está sendo apresentado. Agora, estudar é sentar em casa, rever toda a matéria que foi ensinada e ler de novo. É preciso ler. Vá além. Estudar é ir além, ok? Ir além. Vocês estão a ficar presos num conhecimento daquele professor que fez presente ali na sala. Novamente estão a ter problema da caixinha. O limite da vossa inteligência é a inteligência do professor. Está errado. O vosso limite não pode ser a inteligência do professor. Precisam ir além do conhecimento que o professor apresenta na sala. Enquanto vocês não sentarem na sala, não sentarem em casa, não colocarem uma meta smart, que é uma meta inteligente, ok? Onde vão aprofundar os conhecimentos teóricos, vão pegar as fichas práticas. É preciso que o teu professor te dê fichas práticas. Pega as fichas práticas, aprofunda mais, resolva mais cases, não é? E procure casos de outras fontes. Livros, PDFs, internet, continue resolvendo de forma objetiva. Aqui é muito mais fácil porque o professor consegue guiar o processo da preparação. Então, com um guia, é só rezar, não é? Para que este guia seja um guia que sabe o que faz. Não há pior coisa de seres guiado por alguém que não sabe e nem entende o que está fazendo. E nem entende para onde está te levando. Não é? Reza para que o teu professor entenda do que se trata. E se ele for realmente bom, isso vai ser muito doce. Isso vai ser muito doce. Mas muito doce mesmo. Quando você estiver no processo. Não é? Mente, coração, alma no processo. E isso tem que ser feito com propósito. Vamos fazer valer todo o investimento. Vamos fazer valer todo o investimento. Estou a falar de valores, estou a falar de tempo, não é? Estou a falar de tantas outras coisas. O ambiente que está lá foi criado para poder te desenvolver. Usa tudo ao seu favor, tá bom? Então nós que temos dinheiro, vamos fazer desse jeito. Seguir as recomendações, rezem para ter bons professores. Está a começar a faltar bons professores em Moçambique. Isso está a faltar bastante. Mesmo nos centros de preparações, estão a faltar bons professores. Tenha bons professores, siga as recomendações, leia, vá além daquilo que ele apresenta na sala de aula. O limite do qual tem o conhecimento não pode ser o conhecimento do professor. Busque estar cada vez mais acima daquele que te dirige. Não é? Não um bolso,
aquela visão de querer ser superior, mas com visão de curiosidade, do aprendiz. Você tem que fazer isto com a visão do aprendiz. Seja um bom aprendiz, ok? Tendo dito isso, paramos por aqui. Quero chegar no ensino superior, meu jovem. A preparação é na capa de espera. Seja para turmas online, bem como para turmas presenciais. A hora é agora. Muito bem, já a gente volta para a aula, porém, se você for um estudante que precisa de uma preparação intensiva de modo a corrigir a sua rota e desta forma garantir uma vaga com certeza no curso dos sonhos e no ensino superior público, a hora de entrar na capa de espera é agora. As turmas intensivas vão iniciar na primeira semana de setembro e neste mês de agosto você pode se inscrever de forma totalmente gratuita numa das nossas turmas online ou presencial. Inscrição uma aula. Para iniciar as aulas, você só precisa pagar a primeira mensalidade. Portanto, se quiser saber mais informações e mais detalhes da turma online e também da turma presencial, é só chamar no WhatsApp através deste número e corra para garantir a tua vaga na turma intensiva, porque assim que arrancarem as aulas nesta turma, você corre o risco de perder uma chance de garantir uma vaga no ensino superior. E tem mais, se você garantir a sua vaga neste mês de agosto, você ganha ainda uma brochura totalmente grátis. Aqui na capa de espera, o setembro está muito intensivo e você precisa estar numa dessas turmas para garantir a vaga.